Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, ao próximo livro da Heresia do Horus, Fallen Angels, por Mike Lee. E antes de começar, eu preciso falar que na verdade, se tu botar assim na linha cronológica dos livros da Heresia do Horus, esse não é exatamente o próximo. O próximo seria Tales of Heresy, só que Tales of Heresy são várias pequenas histórias, é um compêndio de várias historinhas, então não é a mesma coisa que um livro assim em bloco, com uma história única, que fala de uma legião, de um primarco, de eventos da heresia. Então eu não achei legal e um jeito assim de trazer pra cá, por isso eu vou focar apenas nos livros core, assim, nos centrais da Heresia do Horus. Mas aí, eu infelizmente tenho que falar pra vocês que provavelmente esse aqui, o Fallen Angels, vai ser o último livro da Heresia que eu vou trazer. Porque é que os livros exigem muito tempo para ler, e agora com o pequeno e com outros projetos que eu tenho, infelizmente não dá pra gente continuar a Heresia do Horus. Lamento, meus amigos, mas vamos terminar aqui com chave de ouro e falar do último livro. Ah, e lembrei também, feliz 1º de abril? É óbvio que não, né? Pô, o cara leva a sério as coisas que eu falo, e daí não, aí merece. Feliz 1º de abril, meu amigo. E falando nisso também, antes só de começar o livro de hoje, os Fallen Angels, que é mais um dos Dark Angels, que é um dos capítulos que eu menos gosto, porque o Lionel da Johnson & Johnson, ele às vezes é meio traíra, principalmente com o cidadão imperial comum. Mas vamos falar da arte aqui do canal, que foi trazida pelo grande Vitor. Obrigado, o cara fez uma arte fenomenal, botando os membros mais ativos do canal com as facções que eles gostam. Infelizmente gosta de tal, eu sei quem você é, eu vou te achar quando você dorme, seu amante de Xeno, e vou te... tu vai ver o que um Night Lord faz com alguém assim. E lembrem-se, eu não durmo. Beleza. Segura minha garra de energia, senão alguém, um amante de alienígena, vai ser estraçalhado. Mas o resto, parabéns pra vocês. Se é pra gostar de um alienígena, goste de um alienígena legal, não de um alienígena blueberry espacial. Tá, mas que arte sensacional. Parabéns aí, mandem um salve pro Vitor, o artista, que criou a imagem de hoje. Obrigado, meu caro. Sempre que vocês fizerem imagens ou coisas assim, e quiserem que seja trazido... Que eu traga aqui pra vocês no canal, é só me pedir ali no Discord, que eu vou mostrar. Cheguei a me emocionar com a imagem, muito bom. Ele perguntou qual que eu queria ser, eu falei Night Lord, e obrigado, cara. Não sei se você percebe que os vídeos saem tipo meia-noite, 1 da manhã. Pois é, como eu disse, eu não durmo. Vamos lá. Vamos agora pro livro de hoje. Nós deixamos os nossos semi-heróis, né? A nossa legião, a primeira legião, os Dark Angels, onde no último episódio eles enfrentaram um planeta que estava traindo o Império, mas eles estavam ganhando tempo, fingindo que eles iriam colaborar com o Imperador, mas quando foram apertados, eles fizeram uma trapaça, meio que uma tentativa de assassinato do próprio Lion, com uma bomba nuclear dentro da nave dele. E o Luther, que seria o pai adotivo do Lion, identificou isso aí e meio que não fez nada inicialmente. Ele hesitou e não agiu, e ele chegou a cogitar de deixar o Lion morrer. Por quê? Um pouco é a questão do orgulho. O Luther seria o líder de Caliban e o maior de todos os cavaleiros que já existiu. Talvez ele não teria unido e caçado as bestas que nem o Lion fez, mas ele com certeza ia ser o homem mais famoso de Caliban. E agora que o Império veio,
toda a sociedade e a estrutura nobre que eles tinham antes se foi. Toda a tradição, tudo que eles tinham antes se foi. E o Lion sempre vai se destacar e o Luther vai ficar na sombra dele. E isso fere o orgulho de um homem. E o pessoal, né, que não sei se percebeu que o símbolo deles é um maldito leão, eles são muito, mas muito orgulhosos, a ponto de ser quase que loucura e obsessão. Com isso, ele chegou a cogitar deixar o Lion morrer e cair na armadilha, ou talvez só fazer o Lion se passar de burro por ter caído na armadilha, mas o Zahariel salvou o dia e o planeta acabou tendo ali um ritual caótico gigantesco, invocando uma criatura demoníaca do caos, que aí tem mais um sal na ferida do orgulho do Lion, que o Lion não conseguiu derrotar no X1, porque a criatura não morria com métodos convencionais, porém, graças a uma prática experimental de botar poder psíquico numa bala, eles conseguiram matar a criatura. Então o bibliotecário-chefe e o Zahariel, trabalhando em conjunto, conseguiram derrotar a criatura com um poderzinho da mente. É só porque isso aconteceu no livro passado, lembrem-se disso. Infelizmente, o planeta acabou, né, entrando em destruição e, né, foi tipo um dedo no meio pro Lion. E agora que o Lion saiu dali, o que acontece? Ele não conseguiu coagir aquela população do planeta pro lado dele, e a sua primeira campanha foi um fracasso imenso, tanto na parte diplomática quanto na questão de, como eu vou te explicar, militar, porque ele precisou de ajuda de um subordinado. Um primarca precisar de ajuda pega mal, pega muito mal mesmo. Então o Lion tava tipo envergonhado pra caramba com isso aí, e ele decidiu então tomar a única decisão cabível nessa situação. Ele chamou o Luther, e eu acredito que o Luther falou pra ele, conversou, e deve ter dito que ele cogitou até em deixar o Lion morrer, e falou umas verdades na cara do Lion. Eu acho que sim, o livro não diz, mas eu acredito que sim, porque explicaria a raiva que o Lion tem um pouco depois disso, porque depois dessa situação, o Lion chama o Luther e em torno de 500 Astarte, e ele manda eles de volta pra Caliban. Por quê? Peraí, mas por quê? É que a desculpa oficial é que eles estão entrando em uma outra fase da Grande Cruzada e eles vão precisar aumentar os números de novos recrutas, então eles vão enviar malditos 500 Astarte treinado e pronto pra batalha. Se tu tá precisando de cada soldado, como é que tu manda tantos de volta pra casa? A lógica não fecha, mas o pessoal que tava indo na nave de volta pra Caliban sabia. Eles estavam ali, alguns até se desesperaram, cara, achando que tipo o Lion odiava eles, que eles tipo tinham envergonhado o Lion, que eles falharam com ele e que eles estavam voltando pra Caliban porque eles iam ser exilados para sempre. E o Luther, que tava ali, era antigamente o segundo no comando, o pata direita, porque né, leão, né? O pata direita do Lion. E aí agora o Luther tava ali na nave com eles. Eles vendo isso aí, eles pensam, cara, se o Luther tá aqui nós estamos ferrados, porque tipo, se até ele se ferrou. E aí o Luther fala, não, meus amigos, a história oficial é verdadeira. Fiquem tranquilos, nós estamos voltando para realmente melhorar os números de recrutamento. É isso que o nosso primarca espera de nós, e é isso que nós vamos fazer. E aí o pessoal ali reconfortado com uma mentira. Eles sabiam que é mentira, eles sabiam que na real eles estão sendo exilados, mas não é melhor uma mentira boa do que uma verdade ruim, pelo menos para eles. Então eles continuaram em direção a Caliban, onde eles iriam começar um novo processo e otimizar o recrutamento de novos Astartes. Chegando em Caliban, o Lion fez... Desculpa, o Lion não. O Luther... né, os nomes são diferentes, né? Eu tenho que me tocar. É que os dois começam com L aí na minha cabeça, confunde. O Luther fez aquilo que o Lion mandou. O Lion tava
puto com ele, porque o Lion, e como é que eu vou explicar isso de um jeito, é que tem que entender a psicologia do Lion. Ele foi criado no mato. Quando ele nasceu, tudo isso aqui em Caliban era mato. E aí, ele não teve um convívio com seres humanos por muitos anos. Acredita-se que ele teve convívio apenas com as bestas da floresta, onde a relação dele era matar para comer. E ele teve convívio com as criaturinhas chamadas os Vigias da Escuridão, aqueles Watchers in the Dark, que a gente viu no episódio passado também. Então esses aí foram os únicos contatos que ele teve. Nunca teve assim um ser humano para guiar ou mostrar para ele como agir e como ser. E aí o Luther apareceu e resgatou ele, mas ele não precisava de resgate, mas no caso ele trouxe ele pra ordem, e aí ele transformou ele num cavaleiro, e meio que um seu filho adotivo, mas um filho adolescente, já era crescido, então o Lion já tinha passado ali a infância. E aquela questão de interação com outros seres humanos, coisas como ser amigável, entender o outro, empatia. O Lion praticamente não tem, ele não entende isso aí. E um fato interessante também nos livros aqui é que tem uma frase do Lion que ele diz assim, quando ele foi recrutado, que ele não quer ofender os artesãos aqui de Caliban, mas mesmo que ele tá no quarto maior que tem aqui no castelo, ele dorme no chão porque ele tem medo de dormir na cama. Aí o Luther fala, cara, mas por que tu tem medo de dormir na cama? Ele diz porque ela vai quebrar. É que ele é muito grande e pesado, e por mais resistente que eles tenham feito a cama, o Primarca, tipo o que? Uns 700 kg de puro músculo e osso reforçado, o bicho vai destruir a cama. Não dá, não tem como. Então ele tem medo de deitar na cama e dorme no chão. Ele é meio que um animal. O Lion é meio que um animal, cara. Ele foi criado realmente no mato. E agora, tipo, ele tem essa dificuldade. Como assim? Ele não sabe entender o que o outro tá pensando. Também em Caliban, quando as outras ordens meio que defendiam a sua tradição e tentavam negociar, coisa assim, o Lion não entendia isso aí, ele simplesmente matava todo mundo, porque na cabeça dela não faz sentido, e se pra ele não faz sentido, ele não tenta imaginar como que o outro tá pensando, ele tem um bloqueio com isso, ele não consegue entender o outro, a outra pessoa, ele tem uma certeza, e aquilo e se é assim, é porque então deu, não tem outra alternativa, a não ser a verdade dele. É difícil tu conversar com o Lion, ele é um cara bem grosseiro e tipo bem firme na ideia, e ele não vai mudar nunca. E se tu discutir muito, provavelmente ele vai te cortar a cabeça. Então cuidado com isso. E o Lion, a gente sabe agora, porque pela perspectiva do livro, nós vemos outras pessoas interagindo tanto o Zahariel quanto Nemel, que é o primo dele, interagindo com os outros personagens, e nós vamos ver que o Luther manda relatos do que ele está fazendo ali em Caliban, e ele realmente veio para cá e otimizou o maldito treinamento de Astartes. Ele reduziu o tempo de recrutar novos regimentos de 8 anos para 2. Os soldados estavam vindo com o melhor preparo possível e eles reduziram a mortalidade através de uma melhor seleção daqueles que vão virar o Astarte. Como é que eu vou te explicar? Não diz quanto que era a mortalidade antes, mas diz que em 3 ciclos de treinamento não teve nenhuma morte, o que é incrível, porque existe às vezes uma rejeição aleatória da semente genética e durante o processo tu morre. Então às vezes é só uma coisa que é tipo do destino, é um azar, é uma alergia ali ao produto, é uma reação por causa do teu DNA. E eles simplesmente conseguiram otimizar tanto, que não teve nenhuma morte em 3 ciclos inteiros de Neophytes. Parabéns! E agora, ali os recrutas, os Scout Marines, como eles chamam, que é o pessoal ainda que está em processo de transformação para virar um Astarte completo, estavam treinando junto com os veteranos
também entre aspas, porque eles eram veteranos de apenas uma missão, que o Lion considera uma falha, e aí eles voltaram para casa, então eles não têm tanta experiência de combate assim, para se considerar veteranos para treinar os outros, mas é melhor do que nada, então eles fizeram o que puderam para ensinar o pessoal a ser o melhor possível, e isso estava dando resultado. Caliban começou a produzir mais soldados do que alguns sistemas de recrutamento inteiro que outras legiões faziam, e o Luther fez o possível, cara. Por quê? Alguns dizem que é porque ele talvez queria voltar às graças do Lion e meio que pedir desculpa, e ele fazia o que o Lion mandava à risca. Outros dizem que é meio que pro Lion se sentir com vergonha de ter mandado ele pra lá, porque ele é extremamente competente e eficiente, e ele faz qualquer coisa boa, e ele vai manter a cabeça erguida e fazer o que quiser, e o Lion não vai conseguir punir ele. Alguns dizem que é pra isso. É difícil tu entender exatamente o que se passa na cabeça desses homens, até porque depois da transformação ele já era mais velho, então ele não pôde virar um Astarte completo, mas ele sofreu várias várias transformações genéticas e melhoramentos para ficar o mais próximo possível, mas como ele é muito velho, ele não conseguiu se transformar num Astarte 100%, mas ele é melhor que um ser humano convencional. E agora, ali em Caliban, o Luther mandava esses relatórios, e nós sabemos por outro personagem, o Nemiel, que tá junto com o Lion, que o Lion não lê esses relatórios. Ele leu os primeiros e depois parou. Por quê? Talvez porque realmente fosse uma ofensa pro Lion, e ele tava tentando, não se vingar, mas fazer o Lion se sentir mal. Ou, às vezes não, às vezes ele realmente só tava mandando relatório. E a memória do Lion de que ele confiou nele, mas ele leu uma pessoa errada, porque ele considerava ele o cara de maior confiança que ele tinha. Aí o Lion, não sabia se era o certo ou errado e tal, e essa dúvida meio que ficava roendo ele. Então ele talvez não leu para se afastar daquela fonte de nervosismo, preocupação, ansiedade e angústia que ele ficava sentindo quando ele pensava no caso. Então talvez ele não lia para se afastar da situação. Não sei dizer exatamente o que, como eu disse, não dá para saber o que passa na cabeça do Lion, apenas que ele não lia os relatórios. E junto com o Luther estava também o Zahariel. O Zahariel, o herói ali que ajudou a salvar a situação, ele era subordinado ao Luther, ele trabalhou junto com ele ali para desarmar a bomba e fazer as coisas. Então o Zahariel, o Lion, como é que eu posso dizer, ele não conseguia saber exatamente se ele era leal ao Lion ou ao Luther. Por ele não conseguir ler a pessoa, ele mandou ele junto. Melhor pecar pelo excesso. Outro detalhe é que quase que todos dos 500 que foram exilados aqui eram de Caliban. Raríssimas exceções, a grande maioria era o pessoal de Caliban que foi exilado para retreinar novos soldados na base. E o Zahariel, no caso, ele ficou sempre com aquela esperança de que um dia o Lion vai chamar eles de novo para lutar na glória da batalha, e um dia ele ficou meio cansado e vai mandar um relato. Mas calma, porque eu falei do Nemiel e eu tenho que falar um pouquinho dele também. O Nemiel, o primo do Zahariel, que entraram juntos na ordem, do contrário do Zahariel, não fez nada errado, e o cara é bem leal, e ele mostrou pro Lion que ele representa o que é ser um Dark Angel. Ele é muito agressivo, orgulhoso, arrisca e segue a norma aquilo que ele acredita. Então ele recebeu ali o título de virar um Chaplain. O que é isso? Um Chaplain dos Dark Angels seria um oficial religioso. Calma, não era religioso nessa época. Nessa época era um oficial da moral, um oficial de como tu deveria ser, um oficial que representa os costumes e os valores da legião.
E isso aí foi implementado por ninguém menos do que o Logan Aurelian, dos Portadores da Palavra. Hoje os Chaplins são meio que um oficial religioso, né? Porque, né, foi, né, o Logan que criou, né? E o Logan, não sei se tu sabe, tem uma pequena, né, alucinação por religião. Então ele meio que induziu isso aí. Mas na época parecia uma boa ideia, porque o Chaplin era um símbolo de que os novos recrutas olhavam e diziam: cara, um dia eu quero ser igual a esse desgraçado, ele é muito foda. E o Chaplin também demonstrava o que tu realmente deveria ser para atingir o seu melhor, um cargo a ser almejado na Legião. Então tu quer crescer na Legião e um dia, tipo, ser reconhecido pelo teu talento. Talvez um dia tu chegue nesse cargo apenas para aqueles mais leais e puros no valor poderiam ficar nisso aí. E isso meio que fez sucesso, e realmente os Astarte adoram uma promoção, então as legiões acabaram aderindo para isso, não pelo fato, como eu disse, de ser uma coisa religiosa, mas sim porque aumentava a moral daqueles ao redor, e era um cargo a ser almejado, e quando o pessoal adora medalha, então, né, todo mundo sai feliz e não custa nada tu fazer uma coisinha extra pra mostrar que tu dá valor àqueles que botam a vida em risco e sacrificaram tudo pra lutar pela tua causa. Uma coisa bonita, um negócio legal de ver. E os Chaplin, então, foram criados e aderidos pela grande maioria das legiões, incluindo os Dark Angels, e o Nemiel, o primo do Zahariel, virou né, só pra te entender a história dele até aqui, e ele acabou se aproximando ali do Lion, porque o Lion considerava ele um cara que falava o que pensava, então ele não escondia as coisas. Se o Lion diz: tu gostou disso aí? Ele diz: não, achei brega, e ele diz: então eu não vou usar. E assim o Lion conseguia, tipo, ter um cara de confiança que não ia contar uma mentira bonitinha, e sim ia falar a verdade na tua cara. Por isso que o Lion acabou trazendo o Nemiel pra perto, e por isso que é do Nemiel que a gente tem a informação que o Lion não lia mais os relatos que vinham de Caliban, e ele começou meio que a deixar de lado o planeta. Isso fez ele ficar triste, mas era o seu senhor que estava fazendo isso, ele não ia discutir. Enquanto isso, agora sim, vamos voltar para a história do Zahariel, o primo mais legal. O Zahariel estava lá em Caliban e ele disse que deu, chega disso aí, tá na hora de eu mesmo mandar um relato pro Lion. E ele escreveu assim: querido Lion, qual shampoo você usa? Não, deletou, não, muito direto, não posso perguntar isso ainda, tem que dar uma enrolada. Querido Lion, Caliban se tornou um planeta de recrutamento exemplar. Nós completamos a nossa missão aqui. Nós gostaríamos de ser readmitidos à missão da linha de frente para lutar ao seu lado e pela glória do Império. Por favor, querido Lion, chame-nos de volta, e se você não nos chamar, pelo menos escolha um para retornar ao seu lado. E aí tu vai pensar: o Zahariel tá pedindo para chamar ele de volta. Não, ele botou na carta: traga o Luther, ele merece, ele fez um ótimo trabalho, ele manteve a moral aqui do pessoal alta, e ele completou a missão quase que exclusivamente sozinho. Então, por favor, chame-o de volta para lutar com você. Ponto. E aí embaixo ele botou um PS: Lion, qual é o shampoo que você usa? E, né, tipo, ele botou em letrinha menor assim, e botou um coraçãozinho do lado pro Lion não ficar muito puto com ela, e enviou. Porém, quando ele enviou o relato, tim, a mensagem não enviada, ele clicou de novo. Mensagem não enviada. Ué, o que tá acontecendo? Ele acendeu um incenso, fez uma oração pro espírito da máquina que carrega a mensagem, mandou de novo. Tim! Não foi. Tem alguma coisa muito errada, algo não tá funcionando. E ele descobriu que o Luther bloqueou toda a comunicação para fora do planeta.
E o Zahariel conversou então com o Luther e perguntou o que está acontecendo, eu não estou conseguindo mandar um e-mail. E o Luther falou, não vamos mais ter nenhuma comunicação para fora do mundo até eu resolver essa situação. O Zahariel pergunta então, o que está havendo, Luther? E o Luther diz, rebelião. Dananana. Aí dá uma pausa dramática e o Zahariel olha para o mapa tático e vê em vários pontos incêndios, ataques a naves de transporte, ataques a manufaturas ali em Caliban, ataques a obras e construção de novos blocos habitacionais e de novas manufaturas. O que está havendo? E o Luther diz, insurreição, rebeldes estão agindo abertamente contra o Império. Ele fecha a mão e bate na mesa. E o Zahariel diz, nós temos que agir agora. E o Luther diz, calma, nós não sabemos quantos eles são, mas com certeza é um esforço coordenado. Um grupo rebelde pequeno não estaria agindo em tantas situações, em tantos pontos, e a produção de munição do planeta, porque o planeta de Caliban virou meio que um mundo forja, reduziu em mais de 15%, e eu estou usando os suprimentos que a gente tinha de reserva aqui no planeta para enviar pro Lion e pra linha de frente. O Zahariel falou, tu não pode fazer isso sem autorização do Primarca. E o Luther falou, ele não sabe. E o Zahariel disse, você tem que avisar. Aí ele falou, o último relatório que mandou foi você enviou um relato sobre a situação? E o Zahariel pensou bem com ele mesmo, ele não mandou, ele mandou o relatório, ele não falou nada disso aí, ele só perguntou do shampoo e tem uma rebelião acontecendo, então se o Lion recebe isso aí, ele vai ficar puto comigo e vai cortar minha cabeça. Então o Zahariel pensou um pouquinho melhor e disse, tá bom, Luther, vamos resolver aqui local mesmo, o Lion não precisa saber. E eles decidiram resolver esse pepino sozinhos. Alguma coisa muito errada estava acontecendo ali em Caliban e eles precisariam agir rápido para impedir que a situação ficasse fora de controle e o Lion soubesse disso. Eles tinham em torno de 1000 Astartes agora, tanto dos veteranos que vieram para cá para treinar as tropas, quanto dos grupos de Scout Marines, daqueles que estavam em processo de transformação, que estavam no planeta, todos já prontos para lutar onde fosse necessário. Mas o Luther ficou meio que, como é que eu vou te explicar, apreensivo de enviar essas tropas contra as forças aqui em Caliban, porque era uma manifestação e uma rebelião popular, porque as pessoas que antes tinham uma vida, cara, imagina assim, tu nascer e o teu mundo é uma floresta. A tecnologia mais avançada que tu já viu foi uma carroça. E de repente vem um cara brilhante do céu que destrói tudo. E acabaram com as florestas, trouxeram ali naves voadoras. E agora a tua vida não é mais correr ali na floresta e plantar batata. A tua vida é trabalhar 20 horas por dia. Não, 20 é muito, né, galera? 19 mais 1 de hora extra numa manufatura imperial para suprir uma legião de super-humanos que, detalhe, são crianças do teu planeta que são pegas, meio que doadas, né, mas meio que obrigado a doar para essa legião de super soldados daquele cara brilhante que veio do céu e destruiu o teu planeta e transformou as antigas florestas em basicamente um terreno desolado e poluído, e tu vive agora numa manufatura com água controlada, com comida controlada e trabalhando para um esforço de guerra que tu não sabe nem o que está acontecendo. Digamos que não caiu bem com boa parte da população de Caliban, e se de repente esses anjos que protegem a gente aparecerem atirando e matarem todo mundo, essa ideia que eles são anjos não vai pegar bem, e aí a rebelião pode aumentar ainda mais. Com isso, ele optou por não usar os Astartes inicialmente e
dobrar a guarda dos Jaegers. O que são os Jaegers? É uma tropa local aqui de Caliban, que eles eram parte da Solar Auxilia. A Solar Auxilia é o que vai eventualmente dar origem à Guarda Imperial. São humanos, recrutas normais, contratados para lutar pelas forças do Império. E esses Jaegers em Caliban, eles eram uma força relativamente bem equipada, e eles colocaram eles então em pontos estratégicos e para defender, mas os rebeldes estavam começando a se abusar e atacar mesmo regiões defendidas pelos Jaegers, e isso levou a tiroteios, mortes e tudo mais, e os rebeldes conseguiram até roubar algumas naves de transporte com munição. Porém, naves pequenas. Os locais maiores e as coisas principais conseguiram ser defendidas. Então, tava meio que a situação controlada. Ainda assim, essa rebelião estava causando um desgaste muito grande na produção do planeta, e o Luther queria acabar com ela. E para surpresa de todo mundo, tanto do Luther quanto do Zahariel, o Zahariel agora estava meio que de o pata direita do Luther. Ele estava sendo ali escutando tudo. Ele virou o segundo no comando do Luther. E aí veio uma mensagem dos rebeldes. Os rebeldes solicitaram o direito a um parley. Parley é fala. Então eles chamaram eles para uma conversa. Isso era algo antigo aqui nas tradições de Caliban, porque quando os cavaleiros, as guildas, as ordens de cavaleiros se declaravam guerra uma na outra, não era uma guerra de extermínio. Quando uma delas ficava muito pressionada, eles exigiam esse direito ali de conversa e eles se rendiam. Então, essa questão do parley era porque antes do Lion não existiam guerras de extermínio em Caliban. Existiam conflitos locais, brigas aqui e ali, mas bem limitadas em comparação ao que era agora. E aí, esses rebeldes então conversaram com o Luther e com o Zahariel desarmados em um local neutro. Eles passaram então a informação e explicaram para o Lion que o Império ocupou Caliban, eles eram uma força de invasão externa que obrigaram eles a mudar os seus costumes e forçaram eles a trabalhar para um esforço de guerra externo. Nesse momento, o Luther ficou quieto, porque lá dentro ele concorda. Ele também acha que as tradições do planeta foram pisadas, que todo o planeta foi, ficou com o palitinho curto no negócio. E o Zahariel imediatamente foi para frente e disse: não é uma ocupação, nós fazemos parte da humanidade e o Império é a única esperança para o futuro. O Zahariel acreditava muito no Imperador e no Império, bom garoto. E aí o Luther disse: sim, não é uma ocupação, claro que não. E o Império é bom, nosso Império é maravilhoso. Mas o Luther estava com o pé atrás e os rebeldes sentiram isso. Então eles tentaram explicar para o Luther que o objetivo deles era separar, pasmem, Caliban do Império e voltar a ter uma autonomia local e viver um planeta separado do Império. Isso aí não caiu bem pro Zahariel. O Zahariel já queria matar todo mundo, mas ele não estava armado. E pela lei do planeta, a lei antiga do planeta, nesse momento que tu não pode violentar o teu inimigo, então o Zahariel segurou a sede de sangue absurda que ele estava tendo agora. E o Luther falou: não, nós não podemos. Mas ele estava realmente pensando: será que vai dar certo? E os rebeldes, o plano deles era atrapalhar tanto até o ponto de que o planeta ou iria se separar, ou a população geral ia apoiar eles e o planeta iria se separar. Os rebeldes faziam parte, em sua maioria, dos nobres antigos, das pessoas líderes aqui do planeta e dos que acreditavam na tradição dessa região. Porém,
Tem rebeldes de todos os tipos, todas as classes sociais também, mas os líderes eram daqueles nobres antigos, e essa discussão mexeu com o Luther, porque ele concordou com o objetivo delas, e ele realmente também achava que o Império havia meio que abusado do planeta deles e destruído tudo aquilo que ele gostava e julgava sagrado. E o Zahariel, por outro lado, foi contrário a isso. Então gostaria de trazer aqui, porque isso também representa um pouco a personalidade de diferentes Dark Angels que vieram do planeta de Caliban. Isso é importante. E ok, então os rebeldes planejam incomodar até que o Império simplesmente vá embora. O plano dos rebeldes não é exatamente muito inteligente. O Império só tem uma condição de vitória, é quando o inimigo não tá mais se mexendo. Então eles não vão parar, não tem o que tu fazer para eles não matar todo mundo que se rebele contra eles. Então não adianta. E claro, o pessoal aqui de Caliban não sabia disso, e na cabeça esperançosa deles, eles achavam que eles iriam conseguir voltar ao que era antes e sair do Império, que seria pior para o Império invadir Caliban do que deixar eles continuar. Lamento, mas não é assim que o Império funciona, só que eles não sabem disso. E, ok, depois dessa reunião, o Luther então volta para a base, pensativo, quando esse período ali de pensamento dela é interrompido. Uma mensagem de urgência, uma base da administração e dos mecânicos ali no planeta foi atacada, e aí ele foi ver a mensagem de voz que veio, e a mensagem de voz diz: Mayday, socorro, tudo que pi... Tá? O que tá acontecendo? Não sei. A mensagem cortou. Não é que tipo o sinal foi cortado, que o aparelho tá com defeito. Quem tava falando não falou mais nada. O cara parou de falar. Ué? Isso não tá certo, tem alguma coisa muito errada. Então ele mandou um grupo, um regimento dos Jaegers aqui de Caliban para resolver o problema. Os Jaegers se equiparam, foram para os veículos de transporte e foram para a base. Beleza, passou-se algumas horas e nada, nenhuma mensagem que eles chegaram bem, que eles estavam no local, nada, zero. Nadinha de resposta do que tinha acontecido. E aí o Zahariel falou: vamos nós temos que ir, é bom agora mandar os Astarte. E o Luther falou: eu não quero mandar os Dark Angels contra os rebeldes locais. E o Zahariel falou: a gente não mandaria se os Jaegers tivessem dado conta do recado, mas os Jaegers, alguma coisa pode ter acontecido com eles, eles vão precisar de apoio pesado. E aí, ele venceu no argumento. O Luther disse: então se tu quer ir, vai tu liderando o grupo. E o Zahariel então juntou um grupo de soldados e foi ver o que estava acontecendo lá embaixo. Chegando próximo da área, o rádio, a Vox no caso, começou a falhar e eles não conseguiam mais mandar mensagens, nem responder mensagens. Quando eles pousaram próximo daquela base, o Zahariel imediatamente reconheceu o lugar. Esse aqui era onde ele enfrentou aquele leão de Caliban e ele encontrou os vigias na escuridão e eles avisaram ele para não ficar nesse local. E aí ele usou então a sua visão de psíquico para tentar identificar se havia forças do outro lado do imaterial agindo aqui. Quando ele olhou, ele não conseguiu mais desver, porque quando tu olha pro abismo, o abismo olha para você. A energia do caos, eu não sabia que era caos, mas a energia maligna que estava imensa e muito poderosa e ativa nessa região. E ele percebeu, mesmo sem a floresta, porque ali foi tudo desmatado, e foi criado um complexo ali geotermal para produzir energia de uma abertura subterrânea nessa região.
que o caos estava ativo aqui. Ele então tomou todo o cuidado e eles começaram a agir de forma cautelosa e explorar aquela instalação. Chegando lá, nada. Havia sangue, bastante sangue por tudo quanto é lado, mas não tinha corpos dos mortos ou pedaços dos mortos, apenas sangue espalhado em vários pontos. Ué, parece que tem alguma coisa muito errada. Então eles identificaram, utilizando as câmeras de segurança do local. As câmeras estavam transmitindo ao vivo que não tinha nada, nenhum movimento, nem nenhum corpo, nem nada em nenhuma das câmeras, com exceção de uma que estava offline. Essa câmera offline era no gerador geotermal, então no buracão lá embaixo não dava para ver o que estava acontecendo. Se o pessoal tem alguém vivo, ele tá lá. Se tem um corpo morto, ele tá lá. Nós temos que investigar. E o Zahariel, na clássica, de filme de terror, vamos pro buraco escuro onde a gente não sabe o que tá acontecendo e vamos ver o que tá acontecendo lá embaixo, procurar sobreviventes. Com certeza isso é o correto a fazer nessa situação de perigo extremo. Lembrando, sempre que você escutar um grito e ver uma trilha de sangue, siga a trilha de sangue em direção ao grito. Todo jogo de terror e filme me ensinou isso aí. Ah, que mensagem linda para as crianças de hoje. Mas beleza, burrice pra fora. Eles agora então adentraram a base em direção àquela abertura geotermal para ver o que estava acontecendo. E chegando lá embaixo, a sensação do Zahariel, a cabeça dele estava explodindo e aquela energia maligna estava por todos os lados, quando do nada, do chão, começaram a aparecer gigantescas centopeias que eram mais ou menos da grossura do braço do Astarte e do tamanho assim de uns 4 a 5 metros, saindo do chão em direção a eles, e eles começaram a atirar, e as desgraças eram difíceis de matar, mas morriam, e eles continuaram enfrentando aquelas bestas que começaram a vir do chão, das paredes e tudo quanto é canto, e daquele buraco enorme no chão, parecia que estava vindo do planeta em si. Quando o Zahariel viu isso aí, ele falou: não pode ser, isso aí é a mesma força maligna daquela criatura demoníaca que eu enfrentei no planeta caótico, aliás, do planeta do mal, porque eu não sabia que isso é caos. E Caliban não pode ter isso. Caliban é puro, Caliban não tem essas coisas do mal aí. Isso aí não pode estar aqui, isso aqui destrói tudo, isso não pode. E ele começou a ficar meio que numa negação. Enquanto ele matava esses bichos, ele estava tendo uma certa ataque ali de paranoia, porque não, Caliban não pode ter isso aqui. E ele percebeu que essas coisas não eram iguais à criatura simplesmente de outra dimensão que ele enfrentou da última vez, porque essas aqui eram uma versão gigantesca e mais cruel e violenta de uma criatura natural aqui de Caliban. Essas lagartas viviam nas árvores aqui, não faz mal pra ninguém. O que está acontecendo com elas? Por que tem esses bichos desse tamanho? E por que a presa de um animal consegue ferir um Astarte? Não faz sentido. Um animal consegue penetrar a armadura de energia. Isso não tá natural, isso não é do bem, não é do Deus Imperador. Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Mas enquanto o Zahariel tá ali exterminando as pragas, vamos continuar a história. Eu não achei nenhuma imagem dessa ação aqui do Zahariel matando os bichos. Então eu trouxe outra imagem dos Dark Angel matando coisas caóticas, só para te ilustrar, Infelizmente não tem imagem de tudo que tem, e eu me recuso a usar a inteligência abominável. Não. Nós vamos ficar apenas com a imaginação, mas os Zahariel e os seus soldados estavam aqui matando esses bichos e limpando o subterrâneo daquela base. Eles encontraram os corpos de algum sobrevivente? Óbvio que não. Então eles só se botaram em perigo desnecessariamente? Claro que sim. Mas tudo bem, é para isso que os Astarte são feitos. Agora, vamos voltar a ele. Inicia a música de propaganda de shampoo. Sexy and Free.
o Lion, o nosso querido cabeludo, ele estava como eu vou te explicar? Ele estava controlando a sua legião durante uma campanha contra uma espécie de ser humano. Nord, eles são só seres humanos já é espécie. Não, eles não são seres humanos normais, porque esses desgraçados estavam aliados a alienígenas. Um ser humano cooperando com alienígenas. Que coisa horrível, isso aí na mesma frase não faz nem sentido. E o Lion agora estava fazendo a justiça correta do Deus Imperador. Na época, apenas Imperador, ele ainda não era um deus. Ele estava aqui mostrando a verdade imperial na base da bala. Porém, os desgraçados estavam se mostrando mais eficientes em batalha do que ele esperava para algum amante de alienígena, e a campanha estava demorando, e eles tinham tecnologias avançadas capazes de fazer os Astarte ter que trabalhar pela vitória. Como assim, Lorde? É que eles têm armas capazes de matar um Astarte, então tu tem que fazer uma coisa mais tática, não dá simplesmente para pular lá e matar todo mundo, apesar de que a vontade é grande, além de naves poderosas, capazes de lidar com as naves da primeira legião, dos Dark Angels. E outro adendo também, nessa época aqui, a frota do Lion aumentou de 7 naves para aproximadamente 100. Quando a gente viu ele no último livro, ele era uma legião recém-recrutada que tinha pouquíssimas naves. Agora, numa campanha maior, eles estavam utilizando em torno de 100 naves para completar essa missão, para dominar vários mundos ao mesmo tempo e silenciar as forças espaciais desse inimigo. Durante essa campanha, o Lion escutou sobre o que aconteceu em Estivan III e que o Horus havia abertamente declarado a traição contra o Império e ele iria tentar matar o Imperador. E o Lion imediatamente coçou o seu bigodinho e falou: "Não, isso não cheira bem." E aí ele pegou um copinho de leite e botou a língua pra fora, lambeu o leite, e ele disse: "O Horus virá para um planeta próximo. Ele precisa de recursos. Se ele quer fazer uma guerra contra o Imperador, o desgraçado não é um idiota, nem um suicida. Então ele vai preparar para um contra-ataque e tentar enfraquecer as forças leais ao Imperador durante esse contra-ataque. Para isso, ele vai precisar de toneladas de recursos e material de construção e fortificação para defender desse óbvio contra-ataque que vai vir contra ele." E o Lion começou a juntar os pontinhos e fazer uma matemática na cabeça, e ele pensou que o Horus vai precisar de veículos, peças sobressalentes, armas, munição, muito permacreto para poder fazer uma defesa eficiente contra um número imenso de Astartes que iria vir matá-lo, porque na cabeça dele, os traidores eram apenas as legiões originais que declararam junto com Horus em Estivan III. Ele não imaginava, ele não tinha nem como saber, que existiam outras legiões traidoras em associação. E ele também percebeu que o Horus agiu antecipadamente para ferrar com todo mundo. Ele percebeu que, por exemplo, ele, que seria o que estaria mais perto e que poderia fazer alguma coisa nesse momento, estava numa missão muito difícil contra um inimigo tecnologicamente avançado que iria fazer ele pagar se ele tentasse se retirar do combate. Então o Lion estava preso em uma campanha de atrito e o Horus colocou ele ali exatamente para tirar ele da jogada. Com isso, o Horus não imagina que o Lion haja de forma rápida, e assim ele começou a ligar os vários pontos e ele calculou que no planeta de Diamate, onde fica Diamate? Boa pergunta, no segmento último foi só isso que eu achei. Nesse planeta, um mundo forja com uma produção imensa que fica próximo de Estivan seria o local ideal para
para ele coletar esses recursos e levar de forma rápida para criar essa defesa a pronto, quanto antes melhor. Então o planeta de Tiamat seria o alvo óbvio dos traidores nesse momento, e eles teriam que mandar para lá naves de suprimento e soldados para garantir a lealdade do planeta e pegar os recursos para preparar para o contra-ataque. Porém, o Lion, muito inteligente, também calculou que se o Horus tiver que enfrentar um número gigantesco de Astartes, ele vai precisar ter todos os Astartes prontos a qualquer momento. Com isso, ele não pode desperdiçar tropas em coisas secundárias. Então a missão para Tiamat vai provavelmente ser apenas com tropas de segunda linha e nenhum dos filhos de Horus e dos Astarte propriamente dito. Então ele meio que cogitou que isso aí vai ser um ponto fraco da logística dos traidores e que a melhor coisa que ele poderia fazer para prejudicar o esforço de guerra do Horus seria agir aqui e neutralizar esses suprimentos que iriam para os traidores. É uma ideia boa, porque, como eu disse, ele não tem capacidade de sair da missão que ele está agora. Como assim, Lorde? Ele estava enfrentando um grupo de planetas chamados Shield Worlds. Esses Shield Worlds eram habitados por humanos e aliens que trabalhavam juntos. No caso, os humanos sendo escravos dos aliens, como sempre. A Lorde não era cooperação quieto, nunca é cooperação, sempre é escravidão, quando não se trata de humanos. Agora volta para o teu trabalho de 20 horas, enquanto eu fico aqui contando os lucros. Mas no caso... A campanha dos Shield Worlds foi uma campanha horrível, muito violenta, e que os Dark Angels finalmente conseguiram botar os inimigos na linha. Eles tinham os inimigos aonde eles precisavam, e se eles se retirassem agora, nunca mais tu vai conseguir pegar esses Shield Worlds de um jeito fácil, porque eles vão se preparar, e a próxima vez que tu vier pra cá, eles vão ter muito mais tropas, além de que se a gente tentar se retirar, foi estimado que em torno de 8 meses ia ser o necessário para uma campanha de gradual retirada de equipamento pesado, armas de sítio, munição e tudo mais, para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, no Afeganistão ali, quando as tropas se retiraram e os rebeldes foram pegando tudo, e aí eles iam ter que deixar a coisa para trás. Então seria 8 meses para uma retirada coordenada e desengajar desse grupo ali que estava enfrentando eles, desses planetas que eles estavam tentando conquistar. Com isso, o Lion optou por uma segunda via. Em vez de retirar todo o exército e todas as naves, ele iria separar uma frota expedicionária de ataque. Ele separou mais ou menos 400 Astarte, veteranos e prontos para o combate, e em torno de exatas 15 naves, sendo elas uma Battle Bard que ele iria comandar e algumas naves maiores, mas outras naves menorzinhas, e eles iriam em direção a esse planeta de Tiamat, onde eles iriam resolver a questão do suprimento dos traidores, enquanto o resto dos Archangels termina essa campanha, porque seria mais rápido tu matar todo mundo e terminar a campanha do que tu tentar se retirar de forma coordenada. Com isso, ele deu a ordem para que a legião dele termine a missão antes de sair, e o Lion e um grupo escolhido à mão por ele para lutar vão para esse no planeta de Tiamat. Um dos escolhidos foi o Nemiel, e eles iriam causar um estrago devastador em qualquer coisa que os traidores tivessem por lá. E eu sei o que tu pode estar pensando, Lorde, ele tem uma legião aqui, não tem? Ele tem em torno de 100 naves, ele vai tirar 15 para mandar para lá? Por que ele não manda mais? Simples, meu amigo, porque essa facção aqui
tem tropas, tem naves espaciais também, e por muito tempo eles ficam se retirando e evitando combates. Então se tu tira 15% das tuas forças, o que vai acontecer? E ainda mais tu tá separado em mundos diferentes. Se tu tirar mais que isso, tu vai ficar fraco pontualmente e vai permitir que o inimigo destrua a tua força espacial em pontos onde ele concentra o seu ataque. E aí, sem a força espacial, as tropas no chão estão num período de tempo até acabar a munição e suprimento e todas elas serem cercadas e mortas. Com isso, se ele tirasse mais tropas que isso, ia acabar prejudicando a campanha em si, além de que muitas naves estavam em reparo, e algumas das que ele pegou aqui eram as que estavam em reparo para não atrapalhar o esforço de guerra que estava acontecendo ali nesses mundos escudo, nesses Shield Worlds. Então os Dark Angels, apesar de um número muito grande aqui, o Lion optou por levar o seu grupo de veteranos e ele para lidar com o problema. Por isso, entendeu? É uma questão logística e ele priorizou terminar aqui para depois matar os traidores. Ok, e o Lion então separou uma Battle Barge, 2 Grand Cruisers e algumas naves menores, que seriam naves de escolta, para ir para esse local, e lá eles foram. Ele tinha em torno de 2 Grand Cruisers, uma Battle Barge e 12 naves pequenas ali para acompanhar essa frota, além dos seus Astartes escolhidos a dedo e regimentos também de soldados da Solar Auxilia que ele separou para ir com ele. Então agora eles iriam enviar uma força de elite para esse planeta de Tiamat para resolver e tentar impedir que os traidores botem as mãozinhas sujas nesses recursos imprescindivelmente, muito valiosos para o esforço de guerra. Chegando lá, porém, o Lion se deparou com uma força inimiga 2 vezes o seu tamanho. Ele estava certo, os traidores priorizaram esse planeta Forja e eles já estavam aqui com transportes próximos do planeta, mandando tropas e invadindo forjas. Do outro lado, das forças do Lion, das suas 15 naves, o inimigo tinha o dobro dos navios capitais que ele tinha. Então, para cada Grand Cruiser que ele tinha, o inimigo tinha 2. Para cada nave de escolta que ele tinha, o inimigo tinha o dobro. A única coisa que o Lion tinha de vantagem é que ele tinha uma Battle Barge. A Battle Barge é muito poderosa, só que sozinha ela não ia virar a escala, ela iria precisar ser bem coordenada e bem utilizada para vencer essa batalha. E claro, o Grand Cruiser, apesar de ser uma nave gigantesca, ela não é assim considerada uma nave das maiores da marinha. Com isso, poderia ser pior, e essa força que foi enviada para cá pelos traidores realmente era uma força de segunda mão, de segunda linha, e isso já era melhor, isso era bom. O Lion estava feliz, ele planejou e o plano dele deu certo. Os traidores então, vendo que eles estavam em maior número e vendo que as forças não eram aliadas deles, porque tem outras legiões que são aliadas deles, o Lion não sabe, mas tem. E aí, eles vendo isso aí, eles começaram então a mudar a posição e algumas naves ficaram protegendo os transportes, mas a grande maioria das naves inimigas se virou e começou a ir em direção a essa frota do Lion. E nesse momento tem uma situação bem engraçada. O Nemiel tá do lado do Lion e ele diz o seguinte: senhor, nós estamos em menor número, eles têm mais números do que nós, de 2 para 1. Aí o Lion olha para ele torto e diz: eu faço cálculos espaciais de cabeça, eu sei contar até 30 sem precisar da tua ajuda, Nemiel. E aí o Nemiel gelou. O Nemiel gelou até a coluna.
todo mundo que tava na sala ficou quieto assim com o olho arregalado. Um começou a apostar com o outro ali, o Lion vai matar ele de certo, vai cortar a cabeça, eu acho que ele vai cortar a cabeça. E o Nemel começou a tremer na base. O Astarte não sente medo, não até o Lion ficar puto contigo. E aí ele tava ali tremendo. Aí o Lion tava olhando pra frente, depois ele olha pro lado de novo, ele vê ali o Nemel, tipo, com uma cara de pânico, pálido, tipo, tremendo de medo. E o Lion falou, relaxa, cara, é uma brincadeira. Aí ele, tá... O Lion fez uma piada. Isso não acontece, o Lion nunca faz uma piada, ele não sabe lidar com pessoas. E ele tentou fazer uma zoeirinha aqui, e terrível timing, terrível momento, péssima piada, Lion. E agora então, o Lion, fazendo cálculos de cabeça, observou primeiro a longa distância o movimento do inimigo. O inimigo começou a vir contra ele com a frota ali que tinha se separado dos que ficaram guardando os navios de transporte, as naves de transporte, e elas começaram a vir a toda velocidade em direção à formação dele. E o Lion percebeu que quando ele deu a ordem, o comandante inimigo, para vir, as naves leves estavam bem mais rápido do que as naves grandes. Com isso, elas chegariam e se aproximariam antes das outras. Aí, ele deu uma ordem para as naves de escolta fazerem uma manobra e ir em direção a essas naves que estão vindo na direção delas a uma velocidade específica. Enquanto isso, as naves grandes dela iriam fazer outra manobra e depois uma curva e em direção também dessas naves. E no momento X, essas naves grandes iriam liberar todos os aviões e bombardeios do deck para ao mesmo tempo sobrecarregar essas naves que tinham se excedido e vindo muito à frente do resto da formação dos traidores. E com isso, as três linhas do Lion, as naves pequenas de bombardeio e caça, as naves de escolta dele e as naves grandes iriam cercar e destruir aquelas naves pequenininhas que não teriam chance contra essa tonelagem e poder de fogo superior da Battle Barge e dos Grand Cruisers associado a todo o poder junto da sua formação. Então eles estavam em menor número, mas eles são dois, só que não são grandes. E aí aconteceu exatamente o que o maldito Lion planejou e pensou. E o livro traz aqui uma coisa interessante, porque o Lion, cara, ele dizem que no livro fala que ele é um dos melhores primarcas em batalha, não porque, assim como Guilliman, por exemplo, ele entende a batalha, ele não, peraí, se eu fizer isso, o meu oponente vai fazer isso, e eu vou trair ele para uma armadilha e fazer outra coisa. Não, ele simplesmente age, enquanto outras pessoas perdem tempo pensando, o Lion age. Ele simplesmente sabe o que fazer, meio que de uma forma instintiva, e ele escuta o seu instinto, e na maioria das vezes o instinto dele dá super certo. Então, porque ele é um Primarca, ele é muito inteligente, então ele consegue entender o que vai acontecer. Só que ele não pensa, eu vou fazer isso e vai ser assim. Não, ele só pensa, eu tenho que fazer isso e depois eu tenho que fazer isso. Por quê? Não sei, eu tenho. É assim, entendeu? É uma coisa meio que instintiva. Me identifico com o Lion, às vezes eu também ajo completamente no impulso, e normalmente meu impulso dá certo. Mas no caso aqui, ocorreu exatamente o que ele pensou, e quando as naves inimigas viram, eles estavam no alcance das naves capitais das forças aliadas, e o comandante da frota avançada aqui meio que desesperou, e as naves começaram a lançar os torpedos, na direção das naves leves do Lion, e eles lançaram todos os torpedos numa distância muito longa. Com isso, deu tempo de várias das naves aliadas desviar. Duas delas, infelizmente, foram atingidas por um número enorme de torpedos que estavam vindo na direção delas e acabaram sendo neutralizadas. Então o Lion
perdeu as primeiras naves aqui, e de 15, agora ele tá com 12 mais 1. Junto com isso, as naves dos traidores agora estavam fora de formação, porque eles começaram a mudar a posição. Umas foram para um lado, outras foram para o outro, outros tentaram subir, outros descer, que no espaço tu pode ir para 3D, né? E nesse momento, os caças começaram a ficar no meio delas. Detalhe, em torno de 60% dos torpedos enviados dessas caças leves, das naves leves dos traidores para as naves leves dos lealistas, foram neutralizados pelos caças. Os caças identificaram os torpedos. O torpedo é um míssil gigantesco assim no espaço. Então se tu atira nele, ele explode. Então os caças começaram a atirar e destruir os torpedos no espaço, impedindo que as outras naves aliadas fossem atingidas, com isso salvando a maior parte delas. E agora que as naves inimigas estavam cercadas, eles, todos fora de formação, os caças começaram a bombardear por cima do casco, destruindo decks de armas, arrancando sistemas sensíveis, e os bombardeios começaram a abrir brechas nas navezinhas, destruindo os motores, fazendo-as ficar paralisada. Enquanto isso, as naves capitais, chegando agora numa proximidade maior para poder atirar do lado, botavam seus macro cannons e Lorde, no espaço não tem som. Não, mas dentro da nave tem, e faz esse barulhão massa pra caramba. E as naves inimigas começaram a rachar uma atrás da outra naquele poder de fogo superior, além de que elas estavam também ficando agora engajadas contra outras naves leves. Então as que tentavam se retirar recebiam um torpedo na parte de trás e o motor explodia, detonando a parte de mobilidade da nave e enfraquecendo a sua capacidade de se retirar, fazendo que elas ficassem realmente um alvo parado, esperando para ser morto. E durante esse tempo, o resto das naves traidoras, Lorde, não fizeram nada? Não, fizeram sim. Elas imediatamente deram a ordem para chegar próximo e ajudar essas naves leves. Porém, nesse momento aqui, começou o desengajar dessas naves leves, e as naves principais do Lion começaram a fazer meio que uma barreira e impedir que essas naves pesadas, os traidores, conseguissem chegar nessa batalha das naves leves. Com isso, as naves capitais delas ficaram se enfrentando de longe, e os traidores tentando se aproximar, meio que também ficaram afastados de qualquer suporte e apoio. E os caças que antes estavam lá atacando aquelas navezinhas leves começaram a vir em direção às naves capitais. Além disso, a maior parte das naves leves do inimigo já tinham sido neutralizadas, então alguns caças e bombardeios ficaram ali terminando elas, enquanto as naves leves do Lion fizeram uma manobra incrível. E por ordem do Lion, eles fizeram uma curva rápida e eles conseguiram flanquear as naves inimigas que estavam agora duelando contra as do Lion. Então as naves inimigas de perto estavam enfrentando caças e bombardeios, na frente estavam enfrentando as naves capitais do Lion, e pelo flanco e pelas costas estavam recebendo tiros gigantescos de torpedo. E as naves inimigas então começaram a tentar fazer uma outra formação, mas não deu tempo. No momento que eles estavam recebendo ordens para mudar a formação, a nave capital do Lion, a Battlebard, se enfiou no meio delas, e as duas naves dos Grand Cruiser que também estavam com o Lion começaram a ir atrás, e eles fizeram uma brecha na linha inimiga, e aí era 2 ou 3 contra um dos inimigos separados, enquanto as naves inimigas estavam tentando se manobrar no espaço, sendo atacadas de várias direções e tentando saber se eles vão responder. As naves estão vindo pelas costas ou da frente. Eles acabaram, antes eles estavam em vantagem numérica, mas eles acabaram lutando
quase que cercados, e com isso os Grand Cruisers inimigos foram neutralizados através de poder de fogo superior e de mísseis na retaguarda que imobilizaram as naves e deixaram elas paradas no espaço. Assim, o Lion atravessou a linha e ele continuou em direção aos transportes inimigos. No momento que o comandante dos transportes inimigos viu que as forças aliadas dele tinham sido neutralizadas e que agora o Lion estava vindo na direção dele, ele deu a ordem muito francesa de se retirar rapidamente e abandonar as forças que ficaram no planeta. Então os transportes saíram da atmosfera e começaram a fugir, e as naves que estavam protegendo eles tinham ordens de proteger eles, então eles continuaram protegendo os transportes, e como os transportes estão indo embora, nós vamos também. Então eles continuaram acompanhando os transportes para fora do sistema, e o Lion conseguiu, com uma força de metade da inimiga, neutralizar uma força 2 vezes o seu tamanho. Parabéns pro felino, perdendo apenas 2 naves leves. Nossa Lorde, então foi uma vitória total do Lion? Sim e não, cara, porque foi uma vitória pírrica. Ah, mas ele só perdeu 2 naves. Mas todas as naves dele nesse momento tinham tomado graus variados de dano de batalha e elas não iriam aguentar outra batalha dessa, mas nem a pau. Aliás, se aquele comandante inimigo que estava protegendo os transportes não fosse um grandíssimo covarde e tentasse forçar uma luta aqui, provavelmente ele teria vencido. Por quê? Porque as forças do Lion sofreram muito. Várias armas foram neutralizadas, a armadura estava enfraquecida, alguns geradores de escudo Void já não estavam mais funcionando e os torpedos estavam no final. Então realmente, se eles pressionassem a luta, não ia ser fácil, não ia ser nem um pouquinho fácil pro Lion vencer, mas ele jogou no medo e no psicológico do inimigo e deu certo, e agora a rota de acesso ao planeta estava liberado. Assim, depois de finalmente neutralizar a nave inimiga, eles continuaram com seus próprios transportes de tropa para o planeta e com a Battle Barge. Enquanto isso, o resto da formação continuou neutralizando e eliminando remanescentes daquelas naves, uma a um, separadas e isoladas, com sistemas falhando até desativar todas, só para garantir que os traidores não vão conseguir pegar de volta. Ah, Lorde, que desperdício! Por que o Lion simplesmente não toma essas naves? Porque ele não tem tropa para isso, ele não tem Astarte suficiente para tomar todas essas naves de forma rápida, e porque o Horus vai mandar reforço. O Lion sabe disso, então ele simplesmente terminou de neutralizar as naves. Enquanto isso, os transportes e tropas da Solar Auxilia e a sua Battle Barge, junto com seus reforços de Astarte, foram para o planeta para tentar entender a situação. Até ocorreu alguns conflitos contra as forças leais ao Horus no chão aqui do planeta. Um Dreadnought caiu no local e quebrou o chão e ficou preso, e eles tiveram que mandar ajuda para resgatar. O Nemel foi lá resgatar. Tem uma história legal aqui do conflito, mas o livro é bem longo, então talvez eu fale desse conflito no chão um pouquinho mais para frente, na outra parte. Eu vou falar só do mais importante. O Lion e o Nemel conseguiram achar as forças leais e os líderes locais aqui do planeta de Tiamat. O líder das forças da Solar Auxilia que estavam lutando contra essas forças leais ao Horus era o governador do planeta, o comandante. É um regimento de dragões que tinha aqui, e o comandante desses dragões foi morto. Dragões é um tipo especial ali de soldado da Solar Auxilia, e é bem legal, um dia talvez eu traga eles nos regimentos da guarda. Mas no caso, o comandante local, que não tinha nenhuma experiência nem habilidade militar maior, estava aqui com a triste missão de segurar o planeta contra o Horus. Não estava dando certo, várias forjas externas foram capturadas e os traidores estavam apenas ganhando tempo para ter mais tropas no planeta e terminar as forças leais. Ainda bem que o Lion chegou e eles tiveram que cortar esse fluxo de traidores e acabaram tendo que se retirar. E o Lion então explica para ele: não se preocupe, virão mais traidores, muito
muito mais traidores, e agora Astartes, tanto o líder dos mecânicos aqui, quanto o comandante local, não confiaram no Lion inicialmente, porque eles estavam lutando contra forças do War Master, o mestre de guerra, que é um Astarte, e aqui vem um outro Astarte, que é um Primarca ali, que seria igual ao mestre de guerra. Então como é que tu vai confiar nesse cara? Mas eles não tinham escolha, e eles estavam matando os inimigos, então né, tudo bem, eles devem ser aliados. Ocorreu também um incidente de fogo amigo, onde as tropas dos mecânicos acabaram atirando no regimento do Nemiel, mas depois eu vou falar um pouco mais disso. E agora o Lion falou para eles, assim, sem lubrificante: nós estamos ferrados, o Horus vai mandar bem mais gente e vai mandar a sua elite, os filhos de Horus, para cá, nós vamos ter que estar prontos para segurar isso aí. Aí, no caso, o governador olhou pro lado, olhou pra frente, olhou pro lado, olhou pra frente, porque do lado dele tava o mecânico, e ele, tipo, me ferrei, e o mecânico, tipo, o olhinho dele, mecânico, olhando pro lado, olhando pra frente, olhando pro lado, olhando pra frente, porque, tipo, o Lion, pra inspiração dos soldados, assim, pra trazer, né, tipo, moral pras pessoas, é zero. E ele só falou: nós estamos ferrados, vamos preparar as defesas, eu preciso de um inventário de tudo que nós temos. Aí o mecânico falou: não dá, senhor, algumas forjas foram capturadas, eu não consigo fazer um inventário de tudo. Ele falou: então faça um inventário do que tu tem, animal, eu tô explicando, presta atenção, então eu preciso saber para ontem o que a gente tem na mão. E governador, continue o bom trabalho liderando os dragões. E o governador, que só queria se livrar disso aí, se ferrou, e ele vai ter que controlar o máximo de tropa possível. Ele começou a tentar recrutar mais gente ali, fazer uma milícia e recrutar o máximo de soldados possível para ajudar na batalha e preparar o que dava para preparar. Enquanto isso, as forças do Dark Angels iriam tentar retomar recursos ali roubados pelos traidores, e foi nesse período que um bando de robôs Praetorians acabou atirando nos Dark Angels e até causou uma baixa, e o Nemiel destruiu os Praetorians, e aí o adepto mecânico ali, o mago, deu a ordem para os Praetorians parar de atirar, pelo amor, e aí ele pediu muitíssimo desculpa, foi mal, pelo Omnissiah eu não queria fazer isso, é porque a gente tem que cadastrar que Astarte não é inimigo. Como as forças do War Master veio lutar contra a gente, todos eles estavam cadastrados que os Astartes eram inimigos, mas a gente já vai cadastrar que vocês são aliados, e isso não vai acontecer mais. Desculpa, mil perdões. E o Nemiel, tá... E aí então, o Adeptos Mecânicos aqui do planeta oferece pro Lion e pra legião dele munição e reparo do seu equipamento, além de reparar, ressuprir e reabastecer as naves. O equipamento e a munição e o demais, o Lion falou: não te estresse, eu já tenho o suficiente, não precisa. E eles mesmos vão cuidar disso aí. Os próprios Dark Angels vão arrumar os próprios equipamentos. Mas as naves, ele não tinha como dizer que não. Ele aceitou então a ajuda daquele mecânico esquisito para reparar as naves e reparar o dano que elas tinham sofrido durante o conflito até agora, porque apesar de ter perdido apenas duas, o resto delas estava horrível, quase uma sucata. Precisariam ser reparadas urgente se ele quisesse ter uma chance de pelo menos contestar o espaço do inimigo e ter uma rota de fuga caso necessário. Não iria ser fácil, mas o mecânico estava ali para ajudar. E antes de eu terminar essa parte do livro de hoje, no final ali dessa parte, o Lion chama o Nemiel para conversar e diz: o que tu achou desses dois? O que tu achou desse governador e do mecânico? E aí ele fala: o governador realmente, né, fala a verdade e é um cara honesto. Difícil um governador ali de planeta honesto, mas esse cara é. E ele vai fazer o melhor para lutar pela gente, e a confiança dele realmente é boa. E o Lion falou: eu também achei isso, tá de boa. E o que tu achou do mecânico? Ele falou: ele é uma torradeira, senhor, eu não sei dizer. E aí o Lion falou: tudo bem, eu também não sei. E aí demonstra que o Lion realmente não sabe entender as pessoas. E ele perguntou pro Nemiel:
porque ele não sabe, ele não entende as pessoas, e ele pediu meio que uma confirmação para ver se aquilo que ele achava realmente era verdade. O Lion aqui no fundo tá inseguro, a habilidade dele social é 0, e finalmente botar todos os teus status em cabelo e não ter botado em carisma começou a fazer efeito negativo, né, Lion? Toma! Mas vamos ver o que vai suceder dessa história. Os mecânicos estão aqui reparando a nave. Os Dark Angels vão fazer o melhor para reparar o seu equipamento e manter o esforço de guerra nesse planeta, junto com as forças leais do governador e de outros da Solar Auxilia que vieram de reforço com os Dark Angels. Vamos ver o que vai acontecer. E você já deve saber que é guerra, porque no futuro sombrio do 40.000 há apenas a guerra. Tudo de bom, e o Imperador protege.